Amado e querido Deus, Pai, antes de fazer a leitura da tua santa e preciosa palavra, Pai, Senhor, quero te apresentar esta mensagem a qual o Senhor me deu, Pai, no dia de hoje. Quero te pedir, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, que ela possa gerar, Pai, frutos em nossas vidas, Pai. Toma cada palavra, Pai. Toma o meu pensamento, Pai. Toma, meu Senhor, tudo o que for falado aqui, Pai amado e querido Deus, que não seja de mim, mas seja o Senhor, Pai amado e querido Deus, Pai. Falando através da minha vida, Pai. Que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu me deparei com uma frase que veio ao meu coração hoje à tarde. Em alguns momentos eu questionei essa frase que veio ao meu coração, e a cada momento que eu questionava a Deus, Ele me dava um versículo aonde testificava aquilo que Ele estava falando comigo. Eu quero compartilhar essa frase e depois estar fazendo leitura da palavra. A frase que o Senhor falou comigo de tarde foi a seguinte: toda promessa que Deus faz aponta para o impossível. E eu questionando, como assim, Deus? Como assim, Senhor? Toda promessa que o Senhor faz aponta para o impossível. E aí o Senhor, Ele é especialista em nos deixar sem resposta. E Ele fez assim: pegue os três patriarcas. Abraão, eu fiz uma promessa. Qual era a probabilidade de Abraão ser pai de multidão? Aí eu fiz nenhuma. Aí ele fez. A esposa era estéril, ele era velho. Nasce Isaac. Qual era a probabilidade de Isaac ser pai? Aí eu fiz nenhuma, Senhor. A esposa de Isaac também era estéril. E aí o Senhor me faz lembrar de Isaac, nasce também Jacó. A esposa de Jacó também era estéril. Aí Deus faz outra pergunta: como é que as minhas promessas não apontam para o impossível? E Ele completa dizendo, sabe o que? Ei, eu não trabalho com a lógica humana. Eu não trabalho com aquilo que o homem pode fazer, porque aquilo que o homem pode fazer, eu não intervenho, eu deixo o homem fazer. Aí a gente vai para Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Aí eu anotei outro versículo que está em Números 23, versículo 19, que vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria,
e não confirmaria? E eu quero deixar um outro versículo que diz assim, Isaías 55, verso 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. As promessas que Deus tem para mim e para você, ela tem um propósito, Diácono Rebouças Breno, muitas vezes de ir na contramão da lógica humana. Se pegar há anos atrás, antes de eu me converter, quem diria que hoje Tiago estaria ministrando a palavra de Deus? Quem diria que Deus poderia transformar a minha vida? Quem diria que Deus ele poderia me tirar da vida boêmia a qual eu vivia, para hoje estar diante do altar, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer? Tanto que quando Tiago se converte, pessoas vão dizer: não dou 6 meses para voltar a praticar as mesmas coisas. Por isso, a frase, toda promessa que Deus faz aponta para o impossível. Porque muita gente vai olhar as promessas que Deus fez para mim e para você e vai dizer: não tem como acontecer na vida dele, porque olha o ambiente, olha a circunstância, não tem como acontecer. É aí que Deus entra para dizer: não tem como acontecer para você fazer. E as promessas que Deus faz têm um propósito de desafiar a nossa visão, de desafiar a nossa fé. Quando Deus ele chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da sua terra e da sua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Abraão ele sai sem um destino. Aliás, sem um destino não, Abraão sabia que tinha um destino, ele não sabia aonde. Eu estou lembrando aqui, o Diácono Rebouças trouxe a mensagem sobre o sacrifício a qual Deus pede para Abraão fazer. É outro pedido também que vai além das circunstâncias do entendimento. E Deus ele sabe que a visão humana ela é limitada. Por isso, a Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. A Bíblia ela é categoricamente, ela está nos dizendo que eu e você, a nossa visão é limitada, a nossa visão muitas vezes ela é pequena e não enxergamos que se Deus ele diz, Diácono Rebouças, que ele tem poder para fazer, que ele tem poder para acrescentar, que ele tem poder. E muitas vezes a visão das pessoas é: Senhor, não tem como. Ou usa como Gideão: eu
Eu sou o menor da casa do meu pai. E pegando Gideão ele sai com 33 mil homens para a batalha. Deus olha, tem muita gente. Resumindo a história, ele sai com 33 mil homens, só que 27.700, sai com 30.700 homens. Peraí que essa conta não está batendo. Se ele sai com 33, só fica 300, 32.700. Volta. Deus ele só deixa 300 homens. Pela lógica humana não tinha como Gideão ganhar essa batalha. Pela visão humana não tinha como Gideão sair vitorioso daquele lugar. Mas Deus ele está dizendo: para alguns 300 é pouco, mas para mim é o suficiente para eu entregar o inimigo na mão. Sabe o que é isso? Às vezes Deus dizendo, é a gente pensando, o recurso que eu tenho é pouco, não tem como fazer. Mas Deus está dizendo aí, o recurso que você tem é suficiente. Eu estava lendo a viúva de Sarepta. Elias ele desce. Deus ele diz, olha, desce a Sarepta, porque tem uma viúva que vai te alimentar. Se você ouve isso de Deus, dizendo que para você sair daqui de Itapuã e ir para um outro lugar, porque tem uma pessoa que vai te alimentar, você pensa o quê? Eu vou chegar lá, vai ter fartura, vai ter tudo do bom e do melhor, e eu não vou passar necessidade. Só que quando Elias desce, aquela viúva está numa situação quase pior do que ele. Porque a viúva vai dizer que ela só tem um punhado, uma mão de farinha e uma botija de azeite. Era o que ela tinha. Aí entra o poder ilimitado de Deus. Quando ele fala para aquela mulher ir e fazer o bolo conforme a palavra que ele estava liberando, o profeta também vai liberar uma palavra de provisão sobre a vida daquela mulher, que não cessaria a farinha e o azeite na casa dela. E aí pense você, a seca dura 3 anos. Entra janeiro, tem farinha na panela, azeite na botija. Entra fevereiro, a farinha não acaba e o azeite também não. Encerra o primeiro ano da seca, ainda tem azeite e tem farinha. Chega, completa os 3 anos, ainda tem provisão, ainda tem milagre acontecendo. Sabe por quê, igreja? Quando Deus ele libera uma promessa, quando ele libera uma palavra, a gente não tem que se preocupar no cumprimento da palavra não, se ela vai se cumprir ou não, porque aquele que prometeu ele garante. Porque a palavra de Deus ela não pode voltar vazia. E muitas vezes as promessas de Deus ela desafia a lógica humana. Porque a lógica humana, a gente olha e diz, não vai dar certo, não tem como. E aí Deus diz, eu estou no negócio. Muitas vezes Deus ele vai nos chamar para algumas atividades que algumas
pessoas vão dizer e vai olhar: vem cá, Roque, como é que você vai conseguir fazer isso aí? Não tem como você conseguir fazer. Aí Roque olha e diz: rapaz, se Deus mandou, Ele vai garantir, Ele vai me dar condições de fazer. Ou pessoas perguntam, ou questionam, como é que a igreja está aberta até hoje? Como é que ainda está funcionando? Ou pessoas devem achar que eu estou tirando do salário para inteirar aluguel. Deus, Ele é tão bom que quando eu dizimo, o dinheiro do aluguel já está na conta. Antes de vencer o mês, eu pago antecipado se eu quiser. Deus, Ele desafia a lógica humana. Deus não fala com base naquilo que vemos, mas Deus, Ele fala com base naquilo que Ele é, com base naquilo que Ele já determinou, com base naquilo que Ele já profetizou. Eu fico imaginando, nos dias de hoje, as coisas estão tão fáceis para a gente. Fácil que eu digo, com tudo que nós temos hoje. Temos transporte para ir e vir, temos recursos tecnológicos. Aí eu fico imaginando como é que Deus, Ele chama Abraão para dizer: Abraão, sai. Eu vou sair para onde? Eu vou como? E tem irmãos hoje que você chama para ir para um lugar, diz que só vai se for de Uber. Se pagar o Uber, se não pagar não vai. Como teve um abençoado que eu chamei, convidei ele para fazer a live comigo, ele veio me perguntar quantas pessoas assistiam a live. Eu digo: meu irmão, fique em paz. Não precisa vir mais não. Fique em paz, Deus lhe abençoe. Você está preocupado com quantidade? Olha o nome da live: chamados para edificar. Deus está lhe chamando para edificar, não é para contar quantidade de gente que tem, não. As promessas de Deus, muitas vezes, elas confrontam a nossa realidade. Tem promessas que Deus fez a mim e a você, que a gente olha assim: Deus, a minha realidade não condiz com a promessa que o Senhor está fazendo. A promessa que o Senhor está dizendo não tem como se cumprir, porque eu não tenho recursos, eu não tenho como chegar, eu não tenho como fazer. E muitas vezes o que Ele promete não combina com o que estamos vivendo. Quantas e quantas vezes, principalmente na época da pandemia, que Deus vem trazendo à memória, quantas palavras, diácono, vocês ouviram de homens e mulheres dizendo que Deus me faria próspero. E eu chegava, olhava para a carteira, não tinha R$1 na carteira. Abria a conta, o aplicativo da Caixa, para ver se tinha alguma coisa lá, não tinha nada. E muitas vezes questionava: Deus, como é isso? O Senhor disse que vai me fazer próspero. E muitas vezes a gente tem um entendimento errado de que prosperidade é ter dinheiro na conta.
O dinheiro na conta é uma consequência da prosperidade. Muitas vezes, Deus ele se mostrar, Ele fazer prosperar, Ele fazer com que pessoas lembrem de nós para nos abençoar. E aí eu vindo no ônibus, tinha uma mulher e uma criança. E era visível que aquela criança estava sofrendo com câncer. E eu encostado e Deus bradando no meu coração, dizendo: eu vou curar. Aí eu dizendo: Deus, como é que eu chego para uma mãe dessa, que provavelmente está vindo do hospital do câncer da criança, provavelmente já passou por tantas quimioterapias. Olha o nível de incredulidade do crente. Deus me dizendo que vai curar, e eu questionando a Deus, falando da realidade que aquela mãe estava enfrentando. Mas Deus é tão bom que Ele não nos deixa quieto enquanto a gente não libera aquela palavra que Ele está nos falando. E antes de eu descer, eu olhei para aquela mulher, toquei no braço dela e fiz assim: você crê no milagre de Deus? Ela fez: eu creio. Eu fiz assim: talvez hoje seja a primeira e última vez que a senhora está vivendo, mas Deus manda te dizer que Ele está curando. E logo em seguida chegou o meu ponto, eu tive que descer, mas eu só vi uma lágrima descendo do rosto daquela mulher. O que é isso, Tiago? É porque muitas vezes a circunstância não está batendo, não está condizendo com a realidade que estamos vivendo, mas Deus ele está liberando uma palavra que, mesmo mediante que as circunstâncias não estejam favoráveis, mas o Deus de promessa, Ele tem a capacidade de fazer, de curar, de realizar. A promessa de Deus, ela não nega o presente, mas ela anuncia aquilo que Deus já preparou. Vou melhorar. A promessa de Deus, ela não apaga o que estamos vivendo agora, mas ela anuncia aquilo que Deus irá fazer, aquilo que já está preparado para mim e para você. Só precisamos fazer uma coisa: continuar na posição para receber aquilo que Ele já preparou. E eu quero encerrar. A promessa de Deus são profecias que desafiam o impossível. Por isso que muitas vezes pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer que nós somos loucos. Como a pastora Rosana, ela brinca com os alunos dela: você tá tereré? Você tá maluco? Porque muitas vezes as promessas que Deus faz, pessoas olham para mim e para você: como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser gerado? E aí, se eu
disser, Deus me disse que vai me levar para todas as nações. Tiago, como é que você vai viajar? Você sendo empregado, você nem passaporte tem, malmente sabe falar o português, não sabe falar outra língua, como é que você vai viajar? Como eu vou viajar, eu não sei. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Na hora ele vai fazer com que eu tire passaporte, vai me dar passagem. Eu já disse a ele, Senhor, eu não quero viajar sozinho. Se possível, o Senhor vai me dar o dinheiro da passagem da família toda. A não ser que eu tenha o propósito de eu viajar sozinho. Mas não quero viajar sozinho. E ele tem um poder de fazer, ele tem um poder de fazer acontecer. E eu estava dizendo a Deus, Senhor, eu não quero utilizar Hebreus 11:1, porque Hebreus 11:1 já virou uma palavra que todo mundo usa para argumentar a fé ou para apoiar a sua mensagem de fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. Mas muitas vezes o que o Senhor está querendo de mim e dos meus irmãos é algo mais profundo, é algo mais além. Sabe, que desafia a lógica humana. E eu para a gente fechar, outra passagem que eu estava lendo, quando Jesus ele vem andando sobre as águas, e Pedro tem aquela ousadia, a atitude de dizer a Jesus, Senhor, mestre, se é o Senhor mesmo, e eu posso sair. E uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte: Pedro ele não pergunta a Jesus, como é que eu vou? Como é que eu faço? Jesus, isso aqui não é chão não, é água. Pedro ele só vai no impulso que Jesus dá. Quando Jesus fala, venha, Pedro ele coloca o pé e começa a andar. É isso que o Senhor quer muitas vezes de mim e de você. Não é que a gente queira saber como é que vai ser, é a gente colocar o pé e começar a andar. Porque quando a gente coloca o pé, aquilo que é água, ele faz endurecer, ele faz com que venha um tablado, que suja algo invisível, para que a gente possa caminhar. Porque Deus ele não trabalha com a lógica humana. Para que todos entendam quem é que reina e vive sobre as nossas vidas. É o Deus do sobrenatural. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu sei do cenário a qual eu vivo hoje. E eu tenho certeza de uma coisa. Muitas coisas que Deus falou comigo, algumas Ele já cumpriu, outras ainda não. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Diácono Rebouças Espremo. E Ele tem poder para fazer. Por isso eu trago à memória o que me dá esperança. Porque quando eu olho para trás e vejo o que Ele já fez, me motiva para continuar. Por quê? Para lembrando, se Ele conseguiu fazer isso na minha vida, aquilo que Ele tem para fazer é fichinha. E que hoje
que parece inalcançável, para mim e para você, tenha certeza de uma coisa, que no tempo oportuno, aquilo que é inalcançável, inacessável para a mente e para a mão humana, Deus ele já está trabalhando para que se torne acessível para mim e para você. E no tempo certo, teremos o testemunho da fidelidade da palavra de Deus que foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, sabemos que o Senhor não trabalha com a lógica humana, mas o Senhor vai além, Pai, daquilo que pensamos e imaginamos, Pai amado e querido Deus. Pai, o Senhor vai além daquilo, Pai. O Senhor vai além da mente humana, Pai. A mente humana não tem a capacidade, Pai amado e querido Deus, de compreender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Aquilo que o Senhor já preparou. Mas o Senhor nos incentiva todo dia, Pai. Ah, Senhor, a estar com fé, Pai. A crer, Pai, no Teu sobrenatural. A crer, Pai amado e querido Deus, Pai, no invisível. A crer, Pai amado e querido Deus, Pai, que o Senhor tem maravilhas ainda para se cumprir sobre as nossas vidas, Pai. Pai, assim como Abraão creu, Pai, e tomou posse, Pai, assim, Pai, como Isaac creu e tomou posse, Pai, assim, Pai amado e querido Deus, Pai, como Jacó, Pai, creu e tomou posse das bênçãos, Pai. Por isso até hoje eles estão lembrados da Tua palavra, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Ah, Pai, o Deus imutável, o Deus surreal, o Deus que tudo pode. Pai, que o Senhor nos mantenha firmes, Pai amado e que Deus, Pai, para ver, Pai, as Tuas promessas se cumprir sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que possamos permanecer firmes, Pai, para continuar crendo nas promessas que desafiam, Pai, as leis humanas, Pai amado, que desafiam o entendimento humano, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor não deixe que eu e meus irmãos venham desfalecer, mas que o Senhor nos permita continuar de pé, crendo, ainda que as circunstâncias digam ao contrário, mas ainda estamos de pé, crendo no Teu sobrenatural, no Teu propósito sobre as nossas vidas. Pai, essa é a minha oração em favor, Pai, da Tua igreja, daqueles que nos assistem. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. E a igreja diz: amém, graças a Deus. Que a graça de Deus Pai, Que assim seja. o amor de Jesus Que Cristo assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém. Amém, graças a Deus.